Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês uma receita com toque peruano. Eu peguei os principais ingredientes da cultura peruana e fiz um prato super fácil de fazer, leve, ótimo para quem está naquela dieta. É o papiote de peixe com rocoto recheado com quinoa. O papiote nada mais é do que a gente fazer um pacotinho e levar ao forno. Com isso, o peixe ele vai ser cozido naquele vapor, mas no vapor do seu próprio suco. Então ele vai ficar extremamente suculento e bem macio. Para acompanhar esse peixe, a gente coloca algumas lâminas de legumes, que vão ser cozidos junto com o peixe. Então vai ter muito mais sabor, o aroma fica incrível e é super prático, porque você pode deixar já tudo pronto, na hora que você for servir, é só colocar uns 10 minutinhos no forno e tá pronto, é muito fácil de fazer essa receita. O rocoto é uma pimenta típica do Peru e a gente vai fazer ela recheada com quinoa, que é um super grão, extremamente saudável, hiperproteico, que é muito também tranquilo da gente fazer. Se você não tiver o rocoto na sua cidade, você pode usar o pimentão, que ele é mais parecido, mas aí a gente acrescenta umas pimentinhas a mais na nossa quinoa, para ficar mais parecido com o que a gente vai fazer hoje. Primeiro passo é a gente começar pelo nosso peixe, porque ele tem que ir para o forno e tem que assar. Então a gente vai pegar alguns legumes, né? Pode ser abobrinha, vou usar cebola roxa, cenoura. Na verdade você pode usar a base que você mais gostar. Então você pode utilizar mandioquinha, batata cortada bem fininha. O importante é a gente cortar tudo muito fininho, porque ele tem que cozinhar junto com o peixe. Então eu vou cortar algumas lâminas de cebola roxa. Depois eu vou usar um mandolim ou um fatiador para a gente conseguir lâminas bem fininhas de cenoura e de abobrinha. Então, a gente corta bem fino, justamente para a gente conseguir que essa cebola cozinhe junto com o peixe. Com a ajuda de um fatiador ou de um mandolim, a gente pode ir cortando a cenoura e a abobrinha. Caso você não tenha, uma dica que eu dou para vocês é a gente usar os cascadores de legumes. Então a gente pode fazer ou ir cortando com os cascadores de legumes e fazendo essas tiras, ou usar um mandolim na fatiadora, que eu deixo aqui do ladinho. E a abobrinha a mesma coisa, a gente pode usar ou a fatiadora, ou se você quiser, corta rodelinhas com a faca, também lembrando que tem que ser fina. A abobrinha, por ser mais delicada, a gente pode cortar ela um pouquinho mais grossa do que os outros elementos, porque ela cozinha mais rápido. Agora que eu já tenho a minha base dos meus legumes fatiados, a gente vai pegar papel alumínio. É muito fácil da gente fazer. Corta um pedaço grande até, porque a gente vai dobrar ele depois. Então aqui eu tenho meu papel alumínio. Começo a colocar as fatias embaixo, que eu vou fazer como se fosse uma caminha para colocar o filé de peixe. Então coloco todos esses elementos. Lembrando sempre de procurar cores diferentes, porque aí fica muito mais bonito o seu prato. Espalho bem. E agora a gente tem que temperar. Para temperar, eu vou usar um pouquinho de azeite. E vou jogando tudo aqui em cima mesmo. E algumas ervas frescas. Aqui eu tenho cebolinha. Pode deixar em pedaços grandes, porque eu quero que ela apareça no final. Salsa. As folhinhas de salsa. E aqui eu tenho um pouco de hortelã. O hortelã vai dar um toque fresco para o nosso prato. Então, as folhas de hortelã, pode colocar um pouco só embaixo. Agora a gente vai vir com o filé de peixe limpo e sem espinha, sem pele, sem espinha. Coloca por cima de tudo. Para temperar o peixe, eu vou usar um sal especial, que na verdade é um sal de alho. É um sal super legal, que a gente já salga e tempera ao mesmo tempo. Esse sal é 100% natural, não tem nada de essência, nem nada de artificial. Ele é super bacana, dá uma super ajuda quando a gente for fazer alguma receita para dar um toque especial. Esse sal você encontra no site temperagem.com.br. E lá tem vários outros ingredientes que eu estou usando na minha cozinha. O hortelã, como eu falei, vai dar um frescor. E esse pouquinho de azeite que a gente usou é o suficiente para conseguir
deixar o peixe saboroso e suculento. Você vê que vai pouquíssima gordura, então é ótimo para dieta. Agora é só a gente fechar o nosso pacotinho. A gente pode fechar no centro, arruma, e eu quero que ele fique bem fechadinho. Então a gente embrulha quase como se fosse um bombom. Fecho bem aqui, aperto dos lados e vou enrolando. Aqui, deixa eu virar, ficar mais fácil para vocês verem. Aqui é onde está a junção dos dois papéis. Então eu viro para cá e dou uma boa apertadinha. Porque eu quero que isso aqui vire quase como uma estufa. O vapor não pode sair daqui de dentro. E tá pronto. Agora é só colocar no forno. E é super rápido. Mais ou menos uns 10 minutos, no máximo, já vai estar pronto. Enquanto o nosso peixe está no forno, a gente vai fazer a guarnição, que é o rocoto recheado com quinoa. Para rechear esse rocoto, a gente vai fazer uma quinoa, que eu peguei a quinoa de 3 cores, e ela é super coloridinha, super bonitinha. Essas cores são cores naturais, que são grãos diferentes. Existe uma infinidade de cores de quinoa. É incrível quando você vê lá no Peru a quantidade de cor que a quinoa pode oferecer pra gente. Então aqui eu tenho a branca, a preta e a vermelha. E ela cozinha igual arroz. Então a gente vai pegar uma panela e vai fazer primeiro um refogado de cebola. No caso, vou colocar cebola, cortada em cubinhos médios, não precisa ser muito pequenininha não, porque ela pode aparecer depois no recheio, não tem problema. E aí a gente vai refogar. Depois que refogou, eu vou colocar a minha quinoa. Um detalhe, a quinoa é bom a gente lavar ela antes, porque assim não corre o risco dela ficar amarga. Às vezes acontece a gente fazer alguma preparação com a quinoa e ela fica um pouco amarga. Pode ser por essa falta de ter lavado. Aqui eu já tenho uma quinoa lavada, para facilitar. Então, coloca a nossa cebola, refoga rapidinho. Refogou a cebola, ela começou a ficar transparente, já está no ponto que a gente quer. E a gente vai acrescentar a quinoa já lavada. A quantidade de água igual ao arroz, uma parte de quinoa para 2 partes de água. Então, dou uma leve refogadinha aqui na quinoa. E agora a gente acrescenta a água. E deixa cozinhar. Ela cozinha rápido, então tem que ficar atento para não passar do ponto, porque senão ela fica mole demais e aí não fica legal para a nossa receita. Enquanto a quinoa vai cozinhando, a gente vai preparar o rocoto. O rocoto é essa pimenta aqui que parece um pimentão, só que ela é bem ardida, por isso que a gente vai ferver ela de 2 a 3 vezes, depende da quantidade de pimenta que você quer. Trabalhar com ela é muito fácil. Deixa eu só liberar aqui espaço na minha bancada. Trabalhar é muito simples. Então a gente vai cortar como se fosse uma tampinha aqui do rocoto e vai tirar essa parte interna, que são as sementes e essa membrana que ela tem. Com a ajuda de uma faquinha, a gente tira a parte interna e aí a gente já pode usar. Tira toda essa parte interna. Essa é uma pimenta forte, então a gente toma cuidado aqui para depois não pegar essa mão, coçar o olho, passar na boca, enfim, tá? Então tomem cuidado com isso. Tira toda a sementinha e aí ele tá como se fosse um copinho, é isso que a gente quer. E a gente vai ferver de 2 a 3 vezes. Se você gosta bastante de picância, umas 2 vezes já tá bom. Rocoto existe vermelho e amarelo. Então, se você encontrar na sua cidade um rocoto vermelho, pode usar também para essa receita. Fica sensacional. Caso você não tenha a pimenta rocoto, você pode utilizar o pimentão e acrescentar um pouco mais de pimenta na nossa base aqui da quinoa, que não tem problema. Para ferver, é só a gente colocar um pouco de água. Levantou fervura, eu dispenso essa água e aí eu coloco uma nova água. E é assim que a gente vai fazer. Já coloca aqui enquanto a água ainda está fria. E aí a gente coloca para ele aferventar, com isso vai diminuir a picância. Essa tampinha você pode guardar se você quiser depois na hora de montar o prato, não tem problema. Quinoa cozinhando, rocoto
para tirar a picância fervendo, o peixe está no forno. Então já está tudo encaminhado. Agora é só finalizar a cocção para a gente montar o prato. Aqui eu tenho um rocoto, ele já foi fervido, então ele está mais macio, porém ainda ele está firminho. Ele não é aquela coisa molenga, desmanchando, porque eu vou rechear ele, então ele tem que manter um pouco da sua estrutura. Então é só a gente rechear com a nossa quinoa, que está aqui. Coloca bastante recheio, porque senão só um pouquinho de recheio não tem graça também, né, gente? Coloca bastante. Quando ele estiver bem recheado, a gente já pode pôr no prato. E agora a gente vai pegar o peixe que está no forno. O peixe, como a gente está fazendo num papilhote, o ideal é a gente servir ele dessa forma, porque assim ele vai preservar toda a umidade e o sabor. Vou fechar aqui. O papilhote, o ideal é a gente servir dentro do papilhote, que senão não tem sentido a gente fazer esse embrulhinho todo. Então, com cuidado, a gente vai pegar, colocar aqui no prato e abrir um pouquinho. Abre com cuidado, porque vai sair bastante vapor. A gente abre e tá pronto. Você vê que simples, prático. E agora a gente vai colocar um pouquinho de manjericão, só para decorar e dar um pouco mais de perfume. Aqui eu estou usando manjericão roxo, que dá uma cor e um perfume legal. Só para ter um pouquinho de erva fresca, não ter aquela erva toda cozida, que é o que a gente tem aqui dentro do papilhote. E aí a gente tem o nosso prato de papilhote de peixe com rocoto recheado com quinoa. Hoje eu trouxe para vocês uma fruta que se chama granadilha. Ela é muito consumida no Peru. Lá eles chamam até de a fruta dos bebês, porque ela é muito delicada e super docinha. No Peru se consome muito suco de fruta natural, fruta fresca, principalmente na região amazônica. Então, para acompanhar o nosso prato, eu trouxe esse suco que vai combinar perfeitamente. A granadilha, ela lembra um pouco o nosso maracujá, pelo formato que ela é. Então, ela tem essa casquinha mais dura e dentro tem a polpa com as sementes. É igual fazer um suco de maracujá. A gente abre e aqui tá as nossas sementes. Só colocar no liquidificador. Colocar mais uma. Não precisa de açúcar, porque ela já é bem doce. Vou colocar aqui. Um pouquinho de água. E a gente bate no liquidificador. Quem não gosta muito dessas texturinhas de semente, é só coar depois. Mas eu acho bacana, porque traz mais sabor e mais textura mesmo para o nosso suco. Tá pronto o nosso suco. Não coloca açúcar, tá, gente? Senão vai ficar doce demais. Pode ser servido com bastante gelo ou simplesmente fresco. Minha água já estava gelada. E aí ele fica fresco. E esse é o nosso suco de granadilha. Super docinho, ótimo para acompanhar nosso prato leve e saudável. E se você quiser conferir essas receitas e muito mais, é só acessar o site da Chef TV ou pelo nosso aplicativo. E não esquece, segue a gente nas redes sociais.